Por que Orochimaru foi considerado um dos ninjas mais temidos de Konoha? Porque sua genialidade estava muito além dos limites humanos. Ele não queria apenas dominar jutsus comuns, queria compreender a essência da vida e da morte. Mas, como o Buda dizia, o sofrimento nasce do apego. Orochimaru se apegou à ideia da imortalidade, e esse apego levou para as trevas. Ele buscava o impossível como se fosse um direito natural, e quanto mais avançava, mais distante ficava de qualquer paz verdadeira. O medo que inspirava vinha não só de seu poder, mas do vazio que habitava sua alma. Por que Orochimaru não aceitou a impermanência da vida? Porque desde jovem ele viu a morte como uma prisão, um fim que não admitia. No budismo, aprendemos que tudo é transitório e que aceitar isso é encontrar paz. Orochimaru escolheu lutar contra o natural e por isso se tornou escravo de sua própria obsessão. Ao rejeitar a morte, rejeitou também a beleza de cada instante. Em vez de viver, gastou sua energia tentando burlar o inevitável. E esse conflito interno se refletiu em todas as suas escolhas sombrias. Por que, mesmo sendo aluno do terceiro Hokage, ele escolheu um caminho sombrio? Enquanto Jiraiya buscava sabedoria e Tsunade buscava compaixão, Orochimaru escolheu poder. Lao Tse dizia: o que é rígido se quebra, o que é flexível sobrevive. Orochimaru foi rígido em sua ambição e, por isso, sempre se quebrou por dentro. Ele enxergava o mundo como uma arena de caça, onde apenas os mais fortes tinham valor. Esse olhar o cegou para o verdadeiro propósito do aprendizado, não só evoluir em força, mas também em virtude. Por que Orochimaru criou experimentos cruéis com pessoas? Porque para ele os outros eram apenas ferramentas de sua busca. No confucionismo, o mestre verdadeiro molda discípulos pela virtude, mas Orochimaru moldava corpos e destruía almas, mostrando que sua genialidade foi corrompida pelo ego. Ele via vidas humanas como recipientes descartáveis. Essa visão desumana não só afastou aliados, mas também o transformou em prisioneiro de sua própria crueldade. Nada nunca era o suficiente e por isso nunca encontrou satisfação. Por que ele via Sasuke como seu projeto mais importante? Porque enxergava nele o reflexo de si mesmo, um prodígio consumido pela dor. No Bushido, o caminho do guerreiro é proteger os outros com a sua força. Mas Orochimaru queria apenas criar uma nova versão de si, ignorando qualquer virtude. Ele acreditava que moldando Sasuke teria finalmente o corpo perfeito e o herdeiro de sua filosofia. Mas o que não percebeu é que essa obsessão apenas revelava a sua própria fraqueza, a incapacidade de aceitar seus limites. Por que Orochimaru sempre voltava, mesmo derrotado? Porque, como uma serpente que troca de pele, ele se reinventava após cada queda. No estoicismo, aprendemos que a virtude está em se levantar para o bem, mas Orochimaru se levantava apenas para continuar no mesmo ciclo de sombras. Essa resiliência corrompida o tornava imortal em espírito, mas vazio em propósito. Ele não voltava para evoluir, voltava para repetir os mesmos erros, uma eternidade que se tornava cada vez mais sem sentido. Por que ele inspirava tanto medo até entre seus aliados? Porque a sua presença era como veneno em água limpa. Até Kabuto, que o via como mestre, acabou corrompido. Sun Tzu dizia em A Arte da Guerra: o inimigo que se infiltra é o mais perigoso. Orochimaru era exatamente isso, um veneno silencioso infiltrado em cada vínculo. Seus aliados nunca sabiam se eram discípulos ou apenas cobaias de seus planos. A dúvida constante criava um terror ainda maior do que a sua força bruta. Porque mesmo após a Quarta Guerra Ninja, ele mudou de postura? Porque ao observar Naruto e Sasuke, começou a perceber que sua filosofia de poder absoluto não trazia vitória. No Zen, se ensina que até a mente mais turva pode clarear. Orochimaru não virou herói, mas deixou de ser apenas vilão. Foi a primeira vez que admitiu que talvez não tivesse todas as respostas. Essa pequena abertura mostrou que até as serpentes podem cansar de trocar de pele e desejar descanso. Por que sua história ainda fascina tantos fãs? Porque Orochimaru representa o medo mais humano de todos, o medo da morte. E ao lutar contra a impermanência, ele se tornou um espelho de nossos próprios medos. Como o taoísmo ensina, resistir ao fluxo é sofrer. Orochimaru é a prova disso. Ele é a metáfora viva da nossa recusa em aceitar perdas. E assistir sua jornada é como olhar para o lado mais sombra da humanidade, aquele que todos carregamos dentro de nós.
Por que Orochimaru queria dominar todos os jutsus existentes? Porque acreditava que o conhecimento completo era a chave da eternidade. Mas Buda dizia, conhecimento sem sabedoria é como água em jarro furado. Orochimaru acumulou poder, mas nunca sabedoria. A cada técnica aprendida, sentia apenas mais vazio. Como alguém que bebe água salgada achando que vai matar a sede, seu conhecimento só aumentava sua fome. Por que ele desejava o corpo de Sasuke? Porque via no jovem Uchiha a chance de alcançar o poder supremo do Sharingan. No estoicismo, o sábio controla os próprios desejos. Mas Orochimaru, ao deixar que o desejo controlasse seu destino, foi a prova final de sua decadência. Já não buscava a vida eterna por sabedoria, mas por pura vaidade. Queria viver para sempre apenas para provar que podia. Por que Orochimaru sempre desafiava a moral de Konoha? Porque para ele, leis e valores eram apenas correntes. Do confucionismo, a ordem moral mantém a harmonia, mas Orochimaru preferiu o caos, acreditando que a verdadeira força estava fora das regras. Ele se via acima de qualquer lei, como se fosse uma entidade maior que o próprio sistema, mas, ironicamente, essa arrogância o tornou escravo de si mesmo. Porque ele traiu a própria vila, porque não aceitava que Konoha limitasse sua ambição. Sun Tzu dizia, o general que age sem restrições pode destruir seu próprio exército. Orochimaru destruiu seus laços e, no fim, ficou só. A traição foi o seu grito de independência, mas também sua condenação. Ao cortar o elo com sua vila, cortou a última raiz que poderia dar sentido à sua vida. Por que a serpente foi seu símbolo? Porque representa renascimento e troca de pele. Mas no taoísmo, o renascimento verdadeiro acontece ao aceitar o ciclo da vida. Orochimaru trocava de corpo, mas nunca trocava de alma. Sua serpente não simbolizava evolução, mas apenas repetição. Ele renascia, mas voltava ao mesmo ponto de obsessão. Uma eternidade que se tornava cada vez mais sem sentido. Por que mesmo vilão, ele sempre foi fascinante? Porque Orochimaru nos mostra que até o mal tem motivações humanas. O medo da morte, o desejo de reconhecimento, a fome por poder, todos nós carregamos sementes disso. A diferença é o caminho que escolhemos trilhar. Ele é um lembrete sombrio de que não é preciso ser um monstro para ter motivações monstruosas. Basta deixar o medo nos guiar. Por que ele deixou discípulos marcados? Porque, como um veneno, ele nunca passava despercebido. Kabuto, Sasuke e até Anko viveram sob sua sombra. No Bushido, o mestre guia pela honra. Orochimaru guiava pela tentação. E cada um de seus discípulos é prova disso. Até quando tentaram se libertar, carregaram cicatrizes de sua influência. Por que Orochimaru nunca conseguiu destruir Konoha mesmo com tanto poder? Porque lhe faltava o que Naruto sempre teve: vínculos. No Zen, se ensina que uma flor não floresce sozinha, precisa do jardim. Orochimaru tinha poder, mas nunca teve jardim. Sem vínculos, seu poder era como uma espada sem lâmina. Parecia mortal, mas não tinha propósito verdadeiro. Por que devemos lembrar da história de Orochimaru? Porque ele é o reflexo do que acontece quando deixamos a ambição consumir nossa essência. No estoicismo, na arte da guerra de Sun Tzu e no Bushido, a lição é clara: poder sem propósito é ruína. Sua história é um aviso: não lute contra o fluxo natural da vida. Busque sentido, não apenas sobrevivência. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que não precisamos viver 1000 vidas para deixar nossa marca. Basta viver esta com propósito. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.